Porque eu estou jogando o peso para lá, mas eu quero derrubar ele para lá. Eu estou distribuindo os pesos aqui. Então o Osotogari, ele parte do momento onde eu projeto meu quadril para minha perna bater. Todas as técnicas de perna são assim. O próprio Deshitarai, que é quando ele anda para o lado lá, ó, eu varrer, se eu botar minha bunda para trás e fazer assim, ó, eu não derrubo ele. Como é que eu derrubo ele? Quando eu faço isso aqui, ó. Olha aí, ó. Quando eu projeto meu quadril pro gol. Ou Tigari, quando eu projeto meu quadril para frente. Então, o judoca ele aprendeu que o centro de gravidade dele e aquilo que ele vai expor para o adversário é isso aqui, ó. É o quadril. Então, o judoca ele faz assim, ó. O árbitro mandou começar, ele já, ó. Essa é a postura do início de luta de judoca. Ele vai para trocar pegada posturado. Porque ele não está prestando atenção se ele vai perder aqui em cima, porque ele sabe que o quadril dele está forte, né? Agora, por que isso? Porque foi, desde muito pequenininho, quando ele entrou no judô, foi ensinado que o centro de gravidade está no quadril, então, portanto, ele tem que trocar pegada em pé. Aí, vamos lá, jiu-jitsu. Não temos contato com o luta em pé, quase nada. Portanto, tudo que tu não tem intimidade, tu esconde. Então, eu não tenho intimidade com o meu quadril, mas eu não quero cair. Eu vou esconder ele bem para longe dele. Então, o lutador de jiu-jitsu, ele faz esse movimento antes de começar a luta. Por isso, o lutador de jiu-jitsu faz assim, ó. O árbitro falou, valendo. Ó, essa é a postura do lutador de jiu-jitsu, porque eu quero esconder o que eu não tenho intimidade. Eu não tenho tanta intimidade com o meu quadril, eu não consigo. Se eu fizer assim, eu caio, então eu escondo lá para trás. Então, a postura é diferente. Então, por isso eu disse lá no início, quando eu estava falando ali, que se eu sou judoca e eu não sei adaptar o meu judô para lutar contra ele, que é do jiu-jitsu, eu não derrubo ele. Não derrubo ele. Por quê? Porque quando eu começar, eu sou judoca, eu não faço jiu-jitsu. Eu vou vir com a postura assim para derrubar ele. Ah, com quem que eu me deparo? Olha lá, eu sou do jiu-jitsu, eu sou do judô. O árbitro diz assim, ó, vai lá, valendo. Ó, olha eu e olha ele. Quando eu pegar o kimono dele, para eu derrubar ele, eu preciso chegar perto do quadril dele. Então, quando eu quero chegar perto, ele bota a bunda mais lá para trás, ó. Eu não vou conseguir fazer golpe nenhum nele nunca. Nenhum dos meus golpes do judô vai funcionar nele. Porque a postura é totalmente diferente. Ele não vai fazer o que eu quero que ele faça. E o que eu estou acostumado é lutar contra outro judoca. Da mesma forma que, por que o lutador de jiu-jitsu, ele tem o quadril solto quando ele está no chão? Agora, olha a diferença. Quando eu estou em pé, eu tenho medo do meu quadril, portanto eu escondo ele, porque eu não sei se eu vou cair, eu fico com medo. Mas por que quando eu estou no chão, eu relaxo o corpo? Aí meu quadril vai, eu troco o lado, eu circulo, eu tenho facilidade de circular a pele, eu faço guarda bem. Porque desde que eu entrei no jiu-jitsu, eu fui incentivado a movimentar o meu quadril junto com as minhas pernas. Fazer guarda, o que é? Saber usar as pernas. E as minhas pernas, elas não se movimentam por si só. As minhas pernas, elas estão coladas no meu quadril. Portanto, se eu aprendi a movimentar as pernas, eu aprendi a movimentar o quadril. Por isso que tem gente que não consegue fazer guarda. Porque enquanto tu não dominar o movimento do teu quadril e tu ficar pensando nas pernas, tu nunca vai aprender a fazer guarda. A guarda ela não está relacionada com as pernas. A guarda ela é relacionada primeiro com o quadril. Portanto, meu quadril e as minhas duas pernas estão encaixadas aqui no meu quadril. Se eu não aprender a mexer o quadril, eu não aprendo a mexer as pernas. Não pode ser o inverso. Tá entendendo por que tem gente que não consegue fazer guarda? Ah, mas eu treino e não consigo. Todo mundo passa minhas pernas. Ah, mas eu estou tentando mexer minhas pernas e assim o cara domina e passa. Porque tu está pensando errado. Tu esqueceu que o teu quadril, ele comanda as tuas pernas. Não é as tuas pernas que se movimentam sozinhas. Minhas pernas, se eu quisesse que elas se movimentassem sozinhas, eu tinha que desencaixar o quadril e deixar elas soltas. Mas elas só vão se movimentar se eu doutrinar o meu quadril primeiro. Então, o movimento de guarda não está relacionado só com as pernas, está relacionado com que direção eu dou para o meu quadril. Ó, eu sempre quando eu quero fazer guarda, eu tenho que mexer o meu quadril primeiro. Está vendo que eu troco o meu quadril de direção? Se eu quero circular, se eu ficar parado assim, eu não consigo circular só a minha perna. Ó, ela é limitada o movimento. Ó, agora se eu faço isso aqui, ó, olha onde que o meu movimento vem.
Por quê? Porque eu desloquei meu quadril primeiro, para depois eu mexer minha perna. Então essa, para mim, é a concepção de fazer guarda. Dominar o quadril para depois mexer as pernas, e não o inverso. Por isso que tem muita gente, repito, que não consegue fazer guarda, porque tem o quadril parado, e aí o cara quer mexer as pernas, e aí o outro vem, pô, com a maior velocidade do mundo, domina as tuas pernas, está do teu lado. Aí tem aquela sensação assim, ó, eu não nasci para fazer guarda, eu não consigo fazer guarda. Mas não é, porque tu não aprendeu a mexer o teu quadril primeiro. A mobilidade do quadril é mais importante do que a das pernas, no primeiro momento. A partir do momento que tu domina o teu quadril, as tuas pernas obedecem. Elas vêm e fazem o movimento, porque o teu quadril está movimentando, automaticamente tuas pernas respondem ao quadril. Entenderam? Então vamos lá. Por que a gente consegue fazer isso quando a gente está no chão? Porque a gente foi, desde que a gente entrou no jiu-jitsu, aprendeu a lutar no chão. E por que o judoca é duro no chão? Olha o contrário. Pega um judoca e manda ele mexer o quadril, ele não consegue. Por quê? Porque nunca ninguém ensinou ele a fazer guarda. Todo mundo ensinou no judô que para se defender tu tem que fazer isso aqui, ó. Então o cara no judô, ele simplesmente abandonou a briga com as pernas para fazer isso daqui e te dar as costas. Aí o judoca ele pensa assim, ó, se ele não me virar daqui, tá bom. Então ele vai ficar aqui. Tu vai pegar as costas dele, só não vai deixar tu pegar o braço. Então, é muito difícil finalizar um judoca. Da mesma forma que é muito difícil o cara do judô derrubar o lutador de jiu-jitsu em pé. Vocês entenderam? Porque dadas as proporções, tem uma deficiência que cada um tem que a outra complementa. O judô tem a deficiência do quadril preso no chão, que nós do jiu-jitsu não temos. E nós temos a deficiência de esconder o quadril por não treinar em pé, e então a gente bota a bunda lá para trás e faz uma postura errada para lutar, que o judoca não tem. Por quê? Porque o judoca aprendeu que o quadril é o que controla todo tipo de movimento. Então vocês entenderam que o judô complementa o jiu-jitsu de um lado e o jiu-jitsu complementa o judô de outro? Aí o cara inteligente é o cara que treina as duas coisas. Porém, direcionado. Aqui ninguém quer ser judoca. Que legal, você quer ser judoca? Eu quero ser judoca, eu quero aprender judô. Eu quero entrar na faixa branca, me graduar e aprender judô. Aí tudo bem. Aí tu vai fazer o caminho normal que todo mundo faz. Vai lá, primeiro lugar, compra um kimono de judô, não vai com kimono de jiu-jitsu, porque senão tu nunca vai te descaracterizar do jiu-jitsu. A minha história é muito assim, eu falo para todo mundo porque a minha história foi assim. Quando eu comecei a fazer jiu-jitsu, foi na virada de 99 para 2000, tá? Eu entrei no jiu-jitsu. Naquela época, cara, o judô descriminalizava muito o jiu-jitsu. Todo mundo que fazia jiu-jitsu era, no meio dos judocas, era considerado um cara que ia brigar na rua. Tipo assim, para fazer jiu-jitsu para brigar. E bem naquela época, a gente tinha enfrentado uma década de 90 que o jiu-jitsu tinha sido comparado aos pit boys. Quem é que lembra dessa parte? Os pit boys, fazer jiu-jitsu para chegar nos lugares e bater nos outros. E o jiu-jitsu teve uma decadência muito. O Gurgel falou isso aí lá, né? O Rodrigo tá lá e eu ouvi o Gurgel falar que a década de 90 foi a pior década do jiu-jitsu. Porque o jiu-jitsu foi muito denegrido naquela época por pessoas que faziam e que não sabiam o motivo que eles estavam fazendo jiu-jitsu. E realmente os caras faziam jiu-jitsu para brigar, só para brigar. E aí, naquela época eu me lembro que no meio do judô, falar de jiu-jitsu, os caras assim, o que tu quer com jiu-jitsu, cara? Tá louco? Quer virar marginal? Era assim que falavam. Então, imaginem, eu entrei nessa virada aí, quando o jiu-jitsu estava marginalizado pra caramba. Eu entrei no jiu-jitsu. Só que daí o que aconteceu? Eu ia, por causa do judô, então o que eu fazia? Eu ia treinar jiu-jitsu de kimono de judô e com a faixa preta do judô. Eu não tirava a minha faixa preta da cintura porque eu era faixa preta. Só que, tô indo ali, então o que eu ia fazer ali? Usar o jiu-jitsu para outro fim, que era pro judô. Então eu não estava nem aí pro jiu-jitsu, eu não queria saber de graduação, eu não queria saber desses kimonos aí, eu quero treinar só. Tu me ensina o que eu tenho que fazer para melhorar meu judô, tá bom. Então eu fiquei muito tempo fazendo isso. Eu fiquei durante 1 ano treinando com kimono de judô e faixa preta. Tanto é que eu via os caras lá na Sul Jiu-Jitsu, quando eu comecei, né, com o Zé Mário, os caras ficavam uns meio que não gostavam e outros meio que, porque o Zé Mário que me apadrinhou. Então eu falei assim, se eu vim ali, eu estava ali porque o dono da academia me levou. Os caras não iam falar nada para mim, por respeito ao dono da academia. Se
Se o dono da academia trouxe o cara aqui, vamos respeitar. Mas eu vi que eles não gostavam. Porque eu chegava com kimono de judô e faixa preta, eu não era. Então a galera meio que me olhava torto. O que esse judoca tá com essa faixa aí? Tá achando que é faixa preta? E eu achava que eu estava abalando. Eu queria aprender. Eu fiquei 1 ano treinando jiu-jitsu de faixa preta de judô, sem aprender nada. Eu ia lá e parecia que eu estava aprendendo. Sabe quando tu está aprendendo um idioma? E tu vai falar uma palavra, o cara pergunta o que tu falou, tu já esquece. Mais ou menos assim. Eu estava perdidaço lá, só que eu queria treinar. Até que um dia o Zé Mário me chamou e falou assim pra mim, na beira toda, assim, vem cá, eu quero falar contigo. E eu me lembro que eu fui assim, lotado da tanda. Ele falou assim, quer saber de uma coisa? Sabe por que tu não está evoluindo aqui? E eu tomei um baque, assim, porque eu não tinha conversado com ele nada sobre isso. Eu fiquei parado assim, porque tu está vestido de judoca aqui dentro. Isso aqui não é judô, isso aqui é jiu-jitsu. Enquanto tu não tirar esse kimono de judô e essa faixa preta da cintura, tu não é faixa preta, tu é faixa branca. Tu não sabe nada de jiu-jitsu. Tu nunca vai aprender porque tu não está disposto a aprender. Tu está vestido de judoca aqui dentro. E ele pegou, virou de costas e saiu caminhando. E foi lá dar atenção para todos os alunos. Eu me lembro que aquele dia foi terrível. Eu fiquei, sabe? Quando o cara toma um chá de realidade, assim. E era realmente aquilo que eu estava sentindo mesmo. Pô, cara, não, eu não estou evoluindo. Eu estou treinando, e não evoluo. Eu lembro que eu fui para casa dirigindo, cara, mal de cabeça, assim, mal de ter escutado aquilo de um cara que tipo, era o meu professor, o cara que me incentivou a treinar. No primeiro momento eu fiquei meio chateado e depois eu refleti, no mesmo dia. O cara tá certo, é por isso que eu não aprendo. Porque eu vou para lá com a cabeça de judoca, como é que eu vou aprender que os caras estão treinando um esporte e eu estou querendo outro. Dentro do esporte dos caras, é que nem o cara chegar numa aula de karatê e querer aprender boxe. Chegar de luta de boxe lá. Não, mas tudo bem, eu vou junto com vocês aí. Não, tu não vai aprender que eu acho que é karatê. Quando tu não aprender karatê, não adianta tu vir aqui com luta de boxe. Boxe é outro esporte. Eu fazia isso, digamos. Eu era um judoca querendo aprender jiu-jitsu. E eu não aprendia nada. Por quê? Porque eu pensava assim, eu não estou nem aí que os caras passam minha guarda, só não vou deixar eles me imobilizar. Olha o pensamento de judoca. Não estou nem aí que ele pegou minhas costas, não vale nada no judô mesmo. Então eu não dava bola que os caras pegavam minhas costas. Ou seja, não estava evoluindo. Se eu quisesse melhorar, eu não podia deixar os caras pegar minhas costas, eu não podia deixar os caras passar minha guarda, eu não podia deixar os caras me raspar. E eu estava, nem aí. Porque minha cabeça era judô. Eu quero extrair o judô. Quando ele falou isso para mim, foi mal. Cara, eu fiquei mal. Mas o que eu fiz? Vou atrás do kimono de jiu-jitsu e tomei coragem de botar uma faixa branca na cintura. Eu peguei e apareci lá no outro dia. Eu me lembro que ele não falou nada para mim, entendeu? Só que doeu eu ter que barrar uma faixa branca na cintura. Imagina, eu já era faixa preta de judô há muito tempo. Então, tipo assim, eu tive que descer, cara, da prateleira lá de cima para a primeira, lá de baixo de novo. Eu tive que aprender a botar as sandálias da humildade ali. E eu peguei, botei uma faixa branca na cintura, amarrei e fui. Cara, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu não estaria aqui hoje se não tivesse feito isso. Se o Zé Mário não tivesse me dito isso, eu não estaria aqui hoje. E certamente eu não teria continuado no jiu-jitsu. Eu ia ter ficado com aquela cabeça de judoca aí, que é o que todo mundo faz. Extrai do jiu-jitsu o que eu preciso para melhorar no judô e só uso. Uso o jiu-jitsu e tá bom, vou lá conquistar minhas coisas que eu quero no judô. Todo mundo faz isso. Eu não. Eu quis aprender jiu-jitsu. Eu tive que sair daquele meu personagem de judoca e me vestir de lutador de jiu-jitsu, faixa branca, que não sabe nada. E aí eu comecei, cara, de uma hora para outra, eu fiz assim, Aí o que aconteceu? O Zé Mário viu que eu estava melhorando, te inscrevi no campeonato. E aquilo foi outro baque, porque eu não estava preparado para competir. Eu estava gostando do jiu-jitsu, entendendo já, mas eu não ia competir. Ele falou, não, tem o Gaúcho final de semana, que vai ser aqui no Sesc, em Porto Alegre, era no Sesc, antigamente, as competições todas. Vai ser aqui no Sesc, já está escrito. Vai lutar, tal hora, tem que estar lá. Pá! Parecia que eu tinha voltado para 5 anos de idade, quando eu comecei a fazer judô, minha barriga, já na hora, porque era um desafio, né? Como é que eu vou lutar? Judô, jiu-jitsu eu nunca lutei. Cara, quando eu cheguei na competição, hip hop tocando, a uma altura assim,
a galera com as orelhas estouradas, mochilando as costas, outra realidade, nada a ver com aquilo que eu vivia no judô. O judô, digamos assim, os caras, uns gentlemen, né? Os cavalheiros japoneses, os caras com kimoninho limpinho, bonitinho, todo mundo fazendo saudação um pro outro, se cumprimentando como você está, tudo bem? Faz uma saudação, uma organização. Aí eu saio daquele mundo organizado e caio dentro de uma favela, que era mais ou menos isso, entendeu? O cara vive num condomínio e entra numa favela, porque na época eu sentia assim. Eu olhava e falava, nossa, cara, os caras saíram da cadeia aqui, meu. Eu vou lutar com os presidiários aqui, meu Deus do céu, eu só tô louco. Eu me sentei na arquibancada aqui quietinho, assim, ó, olhando aquilo pra mim era um mundo novo. Falei, cara, que é isso, meu? Os caras com umas caras de louco. A minha primeira luta, juro por Deus, fica parado aqui. O cara mandou entrar, o árbitro mandou entrar, e eu, como um bom judoca, né? Saudação no tatame, entrei. E o árbitro estava lá, na época, de boné, bermuda e falando no celular. Mandando entrar, atendendo o celular aqui. O árbitro com a munhequeira aqui colorida era assim. Hoje em dia vocês olham o jiu-jitsu totalmente moderno. Cara de terninho, bonitinho, com ponta aqui. Não, naquela época o árbitro era. Um cara estava ali, ó, vem arbitrar, entra aí. O cara estava de bermuda, o cara entrava, boné virado para trás. E o árbitro falava, discutia com a torcida. Não foi 2 pontos, juiz, ele abandonava.